Gostaria que a mídia pudesse projetar para a gente. Onde que está a mídia? Só para mim saber. A mídia está lá em cima, né? Certo. Pudesse projetar 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. Segunda Samuel. Eu tenho apenas 4 subtítulos, eu não vou demorar, vou ser breve. Mas eu gostaria de que você repetisse comigo primeiro, dizendo assim, olha, não tem como andar alinhado com o céu sem a presença de Deus. Exatamente. 2 Samuel, capítulo 6, versículo do 1 ao 15. O que ele vai dizer? Ele vai falar, vou ler junto com vocês aqui. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus, arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziram a carroça. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com grande entusiasmo diante do Senhor. Ao som de canções, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e o segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira de Deus se acendeu contra Uzá por este ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo do lado da arca de Deus. Davi ficou irado porque o Senhor havia atacado Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado de Pérez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou a arca para a casa de Obed-edom, o giteu. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua família. Disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com uma grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Amém? Como eu disse, o primeiro subtítulo é: não tem como andar alinhado com o céu sem a presença de Deus. De tudo que for preciso em sua vida, de tudo que você acha mais necessário, aquilo que é mais importante é o quê? É a presença de Deus. Davi entendeu isso. E Davi, então, ele vai o quê? Buscar a arca da aliança. Davi vai buscar o quê? A presença de Deus para a cidade dele. Davi vai buscar, porque ele entendeu, olha, ser rei é bom, ter status talvez nem tanto, mas vem com a consequência de ser um rei, né? Ter um exército poderoso é bom, muito bom estar ser protegido, né? Mas saber que a presença está conosco faz toda a diferença. A gente viver nessa terra, fazer tudo o que a gente faz é muito bom. Viver uma vida, né, com alegria, ter família, trabalhar, fazer a obra de Deus é muito bom. Mas com a presença faz toda a diferença. Porém, o que o inimigo vai fazer de tudo?
nem sempre é fazer de tudo para a gente pecar. Mas se Ele consegue fazer com que a gente não valorize a presença que há em nós, se o inimigo faz de tudo para que a gente perca a presença, perca a sensibilidade da presença, então a gente fica uma isca fácil para ele. Porque a gente mesmo vai se escorregar pela nossa natureza carnal, pela nossa natureza que tende a cair, pela carne que não se converte. Davi entende isso. Mas Davi, ele reúne muitas pessoas, muitos homens para buscar essa arca. Davi, ele vai em direção, ele chega até lá, ele pega a arca, ele coloca num carroção novo de bois, e aí ele começa a vir. Ele começa a vir com música, com dança, com vários instrumentos musicais. Ele está feliz por quê? Porque ele está trazendo a presença. Ele está feliz porque ele está trazendo a presença de Deus. Mas uma coisa que me chama a atenção é que não adianta a gente ter boas intenções. Não adianta a gente parecer que está fazendo aquilo que é correto. Porque Deus não trabalha com aquilo que parece. Deus não trabalha, Deus ele conhece o quê? O interior do nosso coração. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece a nós mais do que a nós mesmos. Então parece que as coisas estão acontecendo tudo bem. Ele teve uma intenção boa, vamos trazer, né? Mas no versículo 6 a gente vai entender o quê? Que os bois tropeçam. E às vezes a gente reclama de algumas coisas que acontecem na nossa vida. De um tropicão que a gente está. De alguma situação que acontece na nossa vida, na qual, Hudson, a gente dá errado e a gente pode reclamar e tudo, mas às vezes o tropeçar do boi é permissão de Deus para que a gente acorde. Para que a gente caia em si, como aquele filho pródigo que estava longe do pai, que estava longe da presença, mas que sabia o caminho de volta. Eu não estou perguntando aqui quanto tempo você tem de caminhada, quanto tempo você já vem na obra, o que você faz a obra e tudo. Não, eu estou perguntando para você, se você de fato tem vivido e levado a presença de Deus aonde quer que você esteja. A palavra de hoje, essa conferência vem dizer, alinhados com o céu, ela está dizendo assim, olha, a intenção de Davi era boa, mas qual que era o problema? Deus trabalha com princípios, que às vezes ele não negocia. E um dos princípios era que homens de Deus carregassem a arca. E quem que estava carregando a arca? Os bois. Deixa eu te dizer uma coisa, os bois são importantes? São. Tudo que Deus criou é importante? Mas a única coisa que Deus fez a imagem e semelhança foi eu e você. A única coisa que Deus fez a imagem e semelhança, que Ele pôs o quê? Que Ele pôs a sua imagem. Foi quem? Eu e você. Quando diz assim... Quando os discípulos Jesus diz aos discípulos assim, olha, dê a César o que é de César. Naquela moeda, naquela cédula tinha o quê? A imagem de César. Na nossa vida, será que quando o inimigo tenta se levantar contra nós, tem a imagem de Jesus cravada em nós? Porque a gente só coloca a nossa imagem naquilo que é importante para nós. Pois bem, eles estão andando e acontece o boi tropeça, e acontece o quê? Um dos soldados tiveram uma boa intenção de colocar, e foram fulminados na hora. Uma coisa que me chama a atenção é que Davi, o quê? Ele desiste de levar a arca. Se para, acredito, todos os instrumentos. Mas uma coisa é certa, quando Deus, Ele faz com que os bois possam tropeçar, quando as coisas, às vezes acontecem na nossa vida e que a gente perde o controle, deixa eu te dizer uma coisa, às vezes Deus está falando assim para a gente, olha, presta atenção, acorda, mas não desista da presença. Não desista da presença. E Obed-Edom é aquele que abre a porta da casa dele para que a presença de Deus pudesse permanecer ali. E é interessante por quê? Porque antes de Davi existia um rei chamado Saul. E Saul, você conhece a história, ele parou de andar na presença, ele parou de ser obediente a Deus. E o que aconteceu? Ele perde o reinado, ele perde a sua vida, e agora quem que vai? Aquele que tocava a harpa, para que o espírito maligno saía da vida de Saul, era Davi. Davi, enquanto tocava a harpa, ele estava o quê? Adorando ao Senhor. Enquanto saía um instrumento daquela harpa que ele tocava, o espírito maligno ia saindo da vida de Saul. Saul foi perdendo o trono, mas Deus foi o quê? Vendo o coração de Davi. Segundo o homem, segundo o coração de Deus, estava ali. Deixa eu te dizer uma coisa.
Nessa noite Deus quer alinhar o nosso coração, amém? Nessa noite Deus quer ver o que em nós? Essa integridade. E que não depende do que a gente faz, mas depende do que a gente é. Porque enquanto Saul estava reinando, Davi estava lá no pasto. Enquanto Saul estava reinando, o óleo de repente já estava sendo derramado na cabeça de Davi. Por quê? Porque Deus já havia o escolhido. Eu quero te perguntar nessa noite aqui, quem é um escolhido de Deus? Dá um glória a Deus. Louvado seja Deus. Na casa de Obed-Edom, então entra a presença de Deus. O que Deus estava fazendo ali? A palavra de Deus diz que a casa de Obed-Edom ela foi abençoada e tudo que ele fazia. Sabe de uma coisa? Vale muito a pena a gente andar na presença de Deus. A única coisa que Deus quer é o quê? Ele quer você, que a gente sente a presença de Deus aqui, amém? Mas também na sua casa existe um quarto, existe um secreto para quem é adorador do Senhor. Deixa eu te dizer, a sua casa é uma casa de Obed-Edom, a sua casa é uma casa que tem a presença, a sua célula é uma célula que tem a presença, a sua casa é uma casa de cura, é uma casa de restauração, é uma casa de alinhamento. Uma casa de alinhamento. Pode aplaudir Jesus. Uma casa de alinhamento, ela é uma casa alegre, porque Jesus ele vai buscar o quê? Davi ele vai buscar o quê? Ele vai buscar essa arca com alegria. E quantas vezes a gente deixa de receber uma célula em casa? Algo na nossa casa, porque a gente esquece, sabe o quê? Que é a presença de Deus que vai estar ali manifestando. A gente só precisa de abrir a casa. Porque é Jesus quem faz todas as coisas, é Ele que realiza. Ele é o dono dessa obra. Então, o versículo 12, ele vai dizer o quê? Que Davi vai buscar essa arca com alegria. Davi talvez errou em buscar a primeira vez? Sim. Mas para de olhar para o seu erro. É tempo de alinhamento. A gente tem duas opções na Bíblia e na obra de Deus. Se a gente anda com Deus, o diabo ele é especialista em nos acusar. Mas Deus ele é especialista em apagar os nossos pecados, as nossas transgressões. Jesus ele é maravilhoso. Escolha andar na presença, escolha o perdão e a graça de Deus que foi falado aqui durante o louvor. Escolha a graça de Deus. Escolha viver a graça de Deus, esse presente e merecido. Versículo 13 ele fala o quê? Carregar corretamente. Agora, não são os bois carregando. Os bois agora, eles se tornam um sacrifício. Porque os bois, eles não foram feitos para carregar a arca. Carregar a arca é comigo e contigo. Carregar a arca é para quem está na presença. Para carregar a arca é para quem entendeu quem é Jesus na vida dele. Carregar a arca é para aquele que de fato tem priorizado a presença do Senhor. Faça chuva, faz aquele calor de 40 graus, às vezes você vai falar, está muito calor. Para quem não quer, fala, está muito calor. Quando está muito frio, está muito frio. Está chovendo, hoje não está chovendo. Para quem quer, faz, mas para quem não quer, sempre tem uma desculpa. Aliás, quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento. Pare de argumentar. Pare de argumentar. Sabe, tem muita gente fazendo a obra de Deus e parece que está um sacrifício, parece que está pesado e Deus quer te alinhar por isso. Sabe por quê? Porque fazer a obra de Deus é com alegria, é leve. Levar Jesus para a pessoa é leve. É leve. Levar o Senhor e a presença é leve. Mas eu me lembrando e orando hoje no período da manhã por essa conferência, pela sua vida, pela vida dos pastores, por essa casa, o Senhor me lembrou de quando eu vivia na religiosidade. Eu morava em São Paulo, Itapecerica da Serra, eu mudei para Guapiaçu em 2003, mas eu era extremamente religioso. E um caminho que o Espírito Santo traçou para mim conseguir chegar até Jesus foi através de uma faculdade que eu fiz de enfermagem. E aí eu fui fazer estágio em Guapiaçu, voluntário, mesmo sem receber nada, para aprender na prática. E uma mulher que trabalhava lá, ela foi me ensinando muita coisa na prática, e quando ela me chamou para ir na igreja, então eu fiquei três meses em luta. Mas a palavra de Deus,
ela me tirou toda a cegueira. A palavra de Deus, ela fez com que, de fato, em mim, eu via que tudo aquilo que estava construído religiosamente dentro de mim tinha que ser quebrado, para que Jesus pudesse fazer certo. Deixa eu te dizer, eu não sei o que está construído aí dentro de você, mas Jesus, ele é muito mais do que uma religião. A presença de Deus é muito mais do que uma presença de um presidente da república, de que um governador do estado, do que um prefeito, do que qualquer autoridade deste mundo. A presença de Deus, ela faz toda a diferença na nossa vida. A presença de Deus é o que muda, é o que transforma, é o que cura. A presença de Deus, uma vez que a gente experimenta ela faz toda a diferença. Mas eu me lembrei do quê? Do tempo que eu fazia todo um sacrifício, de pegar um ônibus e ir até uma cidade do interior de São Paulo para pregar uma promessa, de fazer um sacrifício, e o pior, achando que está agradando a Deus. É mais ou menos assim, é como eu fazer um bolo de chocolate para Deus, e no último dia chegar diante dele e ele falar assim: eu não gosto de bolo de chocolate. Sabe, nós estamos escrevendo a nossa história, e no dia que a gente chegar diante do Senhor, essa nossa história, se a gente escreve só, sem a presença, corre o risco de Deus falar assim: olha, muito bom a sua história, nossa, é bonita e tudo, mas olha a história que eu tinha para você. Só tem um jeito da gente não errar, é o quê? Andando na presença. Porque na presença é como aquele professor que eu estou escrevendo alinhamento, e aí eu erro uma letra, o professor ele fala assim: olha, errou aqui, corrige, alinhamento, e às vezes eu não sei nem pronunciar, e aí esse professor ele se chama Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus diz assim: olha, eu estou indo, não se turbe o vosso coração. João 14, crê em Deus também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Os discípulos podiam estar tristes, porque é um sermão de Jesus de despedida, é uma palavra de despedida, mas ele está dizendo assim: ó, se eu não for, não posso enviar o Consolador. O Espírito Santo é derramado, o Espírito Santo é sobre a nossa vida. Os dias são maus, olha, as notícias são más, o que a gente tem de visto de notícia cada vez mais o mundo, o sistema mundo, o anticristo vindo com tudo, mas eu creio numa igreja. E essa igreja está aqui nessa noite, uma igreja poderosa, uma igreja que não retrai, uma igreja que vai para cima, que avança, uma igreja que tem a presença, uma igreja encorajada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Repete comigo assim: o desalinhamento me torna estéril. 2 Samuel capítulo 6, do 16 ao 23. Isso. Eu vou concluir só lendo. 2 Samuel 6. Aconteceu que, entrando na arca do Senhor, na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Repete comigo: de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uva passas a cada um e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Voltando para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar? Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que escolheu em seu lugar, de seu pai ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel,
perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. O desalinhamento me torna estéril. Davi está chegando na cidade com alegria, com a presença de Deus. A primeira vez não deu certo, mas a segunda agora deu. A segunda vez agora deu, aparentemente para ele deu tudo certo. Por quê? Está com a presença, está celebrando, trouxe a arca para o lugar devido dela, trouxe a arca para dentro. Mas é interessante porque a palavra fala que quando Mical, que estava numa janela, ela viu Davi celebrando na presença de Deus, ela observou, ela viu o jeito que ele estava, ela fala que ela o desprezou em seu coração. Quem é que gosta de viajar? É pouca gente, eu vou perguntar de novo. Quem gosta de viajar? E quando você vai no ônibus ou no avião, você gosta de sentar no corredor ou na janela? Calma aí, não, no corredor ou na janela? Janela, né? Por quê? Só para mim tomar uma água, fala aí. Dá para ver o quê? Paisagem? A gente observa. E tudo isso é muito bom, né? Eu também gosto. Espero que você, quando for viajar, você sempre lembre dessa palavra. Dá para projetar para nós Atos 20, do 7 ao 12? Atos 20, do 7 ao 12. Já acharam aqui, o pessoal é rápido. Navegamos de Filipos, do 7. Isso. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos e porque iria embora no dia seguinte. Continuou falando até? A conferência aquele dia demorou um pouquinho mais. Havia muitas lâmpadas no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu ao terceiro andar. Quando o levantava, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Aqui eu quis fazer referência a essa palavra, pregar a referência dessa palavra, porque aqui Paulo, ele está numa cidade, aqui Paulo está levando a palavra, ele fala, olha, eu estou indo embora, e ele está partindo pão, uma ceia, e ele está num longo discurso, afinal até porque não dá para ficar indo e vindo, ainda mais naquela época, no transporte e tudo, mas tinha um jovem chamado Eutico, ele estava numa janela, e aí ele começa a ter um sono, ele caiu no sono, e ao cair lá de cima, ele morre. Paulo foi lá, e simplesmente o abraçou e disse, ele vive. Paulo não orou, Paulo não clamou, mas Paulo entendeu uma coisa, eu estou alinhado com o céu, e quando eu estou alinhado com o céu, um abraço tem que fazer a diferença. Se é no meu trabalho, se é na minha casa, se é onde quer que eu for, um abraço meu tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Não é porque eu sou bonzinho, não é por causa disso. Uma coisa é certa, é porque eu carrego a presença daquele que pode todas as coisas. Eu carrego a presença de Deus, eu carrego aquele que venceu a morte e o único que venceu a morte. E aí voltando para Davi, trazendo a arca, a sua esposa, Mical, ela o despreza em seu coração. Quando ele chega em casa, em vez de ele encontrar uma esposa que está alegre, em vez de ele encontrar uma esposa que está levantando ele ali, ele encontra uma mulher que fala, que bonito que você fez, hein, Davi? Sendo o rei, daquele jeito ali. Sabe de uma coisa?
A janela pode ser eu e você muitas vezes, dentro da igreja. Porque janela é um lugar de críticos, sem propósito. Janela é um lugar onde as pessoas ficam assistindo e falando, eu não concordo com isso aqui. Eu não concordo com isso aqui. Isso aqui eu não concordo, acho que deveria fazer desse jeito e tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, nós não estamos aqui para concordar, nós estamos aqui para ser submissos aos nossos pastores e fazer a vontade de Deus. Antes dos pastores existe uma direção sobre a igreja. Antes dos pastores existe um Espírito Santo que assume o controle da igreja de Jesus Cristo. Agora as pessoas são guiadas pelo Espírito Santo. Então desce da janela, se alinha com o seu pastor, se alinha com a sua igreja, porque São José do Rio Preto, essa cidade vai ser o quê? Inundada pela presença e pela graça de Deus. Meu irmão, talvez você não está bem, talvez você chegou aqui hoje. E talvez você está na janela, mas que você caia da janela. Deus, Ele até quer que a gente caia da janela. Mas não para morrer, não cair para o lado de fora. Cai para dentro, para o lado de dentro da igreja. Cai para o arrependimento. Cai para o temor a Deus. Cai para a presença de Deus. Fala, Senhor, até aqui eu não tenho conseguido, está pesado, não entro, no cima, embaixo, sobe, desce. Olha, está difícil para mim, a situação está difícil e tudo. Vem com sinceridade que Deus faz e muda e transforma a sua vida. Aquilo que está doendo hoje, o que Deus quer fazer o quê? Transformar no seu maior ministério. Talvez você entrou estéreo aqui, eu estou falando estéreo, não é só gerar filhos, mas é ter intimidade com o Espírito Santo. Uma pessoa que carrega a presença, todos os dias o Espírito Santo ele tem propósito naquele dia. E aí você levantar cedo e falar, Senhor, Espírito Santo, não me deixa de fora daquilo que o Senhor quer fazer nessa. Começa a gerar o quê? O sentimento. Começa a gerar o quê? Filhos espirituais. Paternidade. Começa a gerar o quê? Um ambiente totalmente diferente. Por quê? Porque carrega a presença. Arrependimento, temor a Deus, adoração ao Deus vivo. Versículo 17, ele diz assim: eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi havia preparado, e Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Estar alinhado com o céu é a gente colocar Deus no lugar certo da nossa vida. O lugar onde ninguém mais chega. O lugar onde Ele é prioridade. Olha, a minha esposa, a minha filha, a igreja, a minha mãe, os meus irmãos, não podem ocupar o lugar que é só de Deus na minha vida. O meu trabalho, quantos de nós muitas vezes colocam por causa do trabalho, abandona tudo que Deus tem? Por causa do trabalho e tudo. Deixa eu te dizer uma coisa, se o seu trabalho tem te afastado da presença de Deus, ora para Deus te colocar outro trabalho. Ou toma a posição de falar, Senhor, sem a sua presença, sem estar na igreja, nesse corpo eu não quero. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que vem para te tirar da presença, da comunhão, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da unidade da igreja, não vem de Deus. Não vem de Deus. Está difícil? Tá. Está complicado? Tá. Mas é melhor o deserto com Deus do que a terra prometida sem a presença dEle. É melhor o deserto com o Senhor, a gente passar por todo o deserto com o Senhor, tendo direção, o Senhor mandando alimento, o Senhor não deixando faltar nada. De repente não está sobrando, mas tem a presença. De repente, as coisas não estão acontecendo do jeito que a gente quer, mas tem a presença, e a presença para nós basta, porque passarão o céu, a terra, tudo vai passar, mas se a gente continuar na presença, até quando a gente morrer, a gente só vai continuar adorando o Senhor Jesus, que é prioridade na nossa vida. Que é prioridade na nossa vida. Quem aqui? Cadê as mulheres que são casadas? Olha aí. O Senhor deu um dom para vocês de submissão e de ser uma auxiliadora e uma ajudadora muito grande. E feliz é aquela mulher que entende isso. Sabe por quê?
Porque a atmosfera da casa não é do homem, é da mulher. O marido pode chegar bravo em casa, se a mulher tem sabedoria, logo ela acalma ele. Os filhos pode ter acontecido um terror, brigado na escola, feito o que o pai não quer e tudo. Se ela tem sabedoria, não vai dar briga entre o marido e os filhos. Mas a mulher que não tem sabedoria, às vezes ela é como uma goteira, que foi falado aqui. E eu lembro quando eu morava em São Paulo, Itapecerica da Serra, tinha vários pingos na casa. Então a gente colocava, para não molhar o chão todo, nós colocava um balde. Aí você ia dormir e falava, nossa, que barulho de chuva gostoso. Mas ficava, tec, tec, tec. A Bíblia compara uma mulher que não tem sabedoria a uma mulher rixosa. Como uma goteira que fica, tec, tec, tec. E deixa eu te dizer uma coisa, é noite de alinhamento. É noite que Deus vai dar sabedoria, graça, silêncio para as mulheres. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe por quê? Porque Deus quer habitar nas nossas casas. Deus quer ver a nossa casa como referência. O céu quer olhar para as nossas casas e ver ali, olha, aquela casa não é uma simples casa, aquela casa não é uma simples família, ali é uma igreja, ali é estabelecido dia e noite adoração ao Senhor. As lutas vêm, as dificuldades vêm, mas existe uma mulher sábia ali. E feliz quem a encontrou. Talvez até hoje você não foi sábio, mas o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele vai te dar sabedoria, vai começar a te conduzir, vai continuar a te transformar. Hoje eu peguei no pé só das mulheres. Outro dia eu pego, se eu tiver oportunidade de voltar aqui, eu pego no pé dos homens. Mas é verdade. Davi deixa muito bem claro que a sua alegria está no Senhor. Não é isso que diz no versículo 21? Que diz assim: mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele quem me escolheu no lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, eu o celebrarei. E ainda ele disse que eu me rebaixarei ainda mais. É estar na presença do Senhor com alegria. Talvez você está aqui como Davi, servindo ao Senhor sozinho, sua esposa não está aqui, ou seu esposo não está aqui, mas uma coisa é certa, persevera. Diga para o seu irmão que está do seu lado, persevera na presença de Deus. Por quê? Porque Deus cuida de tudo e de todas as coisas. Porque acontece aquilo que aconteceu com Mical. Versículo 23 vai falar assim, que Mical, por ter essa atitude, ela ficou estéril até o seu último dia de vida. Por quê? Porque ela ficou na janela, criticando. Quem aqui quer ser abençoado cada vez mais? Então não fique na janela. Participe. Tudo que tiver nessa igreja, tudo que envolver o reino de Deus, esteja envolvido. Nós não estamos para concordar, nós estamos aqui para celebrar o Rei dos Reis. Talvez Davi estava dançando lá, e ele olha lá e vê sua esposa na janela. Talvez ela podia estar assim, glória a Deus, você está aí tudo, né? Mas não, ela estava fazendo cara feia, e o marido sabe quando a mulher não gosta das coisas. Só o olhar dela já fala. Mas Davi parou por isso? Não. Então, para um adorador e para quem está na presença, não existe nada que pare, que segure um adorador da parte de Deus. Amém? Terceiro ponto é, repete comigo, o alinhamento com o céu é a certeza que Deus me torna fértil e próspero. Exatamente. Para encerrar é 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, do 1 ao 5. Então a gente tinha falado até aqui da esterilidade. Agora a gente vai falar da pessoa que gera. 1 Samuel capítulo 1 vai dizer, havia um certo homem de Ramata Zufita, dos montes de Efraim, chamado Elcana, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Eframita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina.
Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, lá Hofni e Finéias. Os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos dela. Aqui a gente está falando de quem? Está falando de um homem que tinha 2 mulheres, Eucana, Penina, Ana. E aí que acontece o quê? Ana, a palavra de Deus, ele vai dizer que ela era estéril. Ela era estéril. A gente viu uma pessoa que era mulher do rei, que era Mical. A gente viu uma pessoa que era filha de Saul, mas estava desalinhada. Faltava alinhamento nela. Agora a gente vê uma pessoa o quê? Uma mulher chamada Ana, que é estéril, que está com dificuldade. A sua outra companheira, aliás, porque ela também é mulher do seu esposo, está totalmente desalinhada e atacando ela. Mas Ana, mesmo pedindo há anos, mesmo rogando há anos, mesmo o inimigo se levantando contra ela, porque essa mulher zombada dela, por quê? Porque ela não tinha filhos, ela era estéril. Eu não sei como é que você está aqui nessa noite, qual a sua história, o que você tem vivido. Talvez você, como Ana, está pedindo coisas para Deus há anos. Talvez as pessoas tenham olhado para você e tenham debochado de você. Talvez o próprio inimigo tenha debochado da sua vida. Só que Ana, ela perseverou e ela continuou na oração. E a gente sabe o quê? Que uma pessoa que está alinhada no Senhor, pode passar o tempo, pode passar dias, pode passar noites. E noite na Bíblia é uma coisa que demora às vezes a chegar. Mas uma coisa é certa, a alegria do Senhor, ela vem pela manhã. As promessas do Senhor, ela chega àquele que está alinhado. Porque no versículo 6 ele vai falar assim: e porque o Senhor a tinha deixado estéril, a sua rival provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso aconteceu após ano. Sempre que Ana subia ao Senhor, a sua rival a provocava e ela chorava e não comia. E não comia. Quantas vezes, para a gente que está alinhado, vai se levantar situações adversas? Quantas vezes porque a gente está alinhado, vai se levantar várias situações. Mas deixa eu te dizer, as situações que Deus permite para nós, não são para nos tirar do caminho. As situações que Deus permite para nós, pelo contrário, é para nos forjar para viver a presença dEle. É para nos forjar para ir na direção certa. É muito lindo o versículo que fala aqui o quê? Que nós somos flecha nas mãos de Deus. Nós estamos na sua aljava. Mas antes dele atirar essas flechas, ele puxa por peito. Para a gente saber quem que nós somos. Ele nos corrige, nos dá direção, alinha essa flecha. E chega um momento em que ele vai soltar. Deixa eu te dizer, quantos aqui são flechas do Senhor para esse novo tempo, em nome de Jesus? Para fazer a diferença, alinhado com o céu, alinhado com o céu. Sabe, do 9 ao 16, aqui ele vai falar assim, que certa vez, quando Ana terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira, sentado na entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto: ó Senhor dos exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, se lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava sua boca, como Ana orava silenciosamente. Seus lábios se mexiam, mas não ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada, e ele disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Eu sou mulher muito angustiada. Não bebi vinho, nem bebida fermentada.
eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não julgues a sua serva, mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa de uma grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vai em paz, e que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Ela disse: espero que seja benevolente com a tua serva. Então ela seguiu o seu caminho, comeu, o seu rosto já não estava mais abatido. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós queremos ter uma vida alinhada com o céu, com Deus, nós temos que ser adorador. Às vezes a gente desabafa é muito bom desabafar com um pastor, um líder, um amigo que serve a Deus, que está alinhado. Mas às vezes a gente deixa de desabafar com um amigo fiel, chamado Espírito Santo de Deus. Ana está ali adorando ao Senhor, e a palavra fala que ela se derramava na presença de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: nunca deixe a presença de Deus, mesmo quando você estiver em lágrimas, nem que se for para você chorar lá só, mas vai, porque nessas horas, deixa eu te dizer uma coisa, a palavra de Deus diz assim que naquele dia, o próprio Jesus, Ele enxugará toda lágrima. Não será homem, não será anjo, será quem? O próprio Deus. Vale a pena a gente andar com a presença, sim ou não? Sabe por que vale a pena? Em Apocalipse vai falar de uma igreja que estava desalinhada com o Senhor, uma igreja que cresceu, mas se enriqueceu, se tornou independente a ponto de não depender mais de Jesus. Jesus está do lado de fora, batendo e pedindo para entrar. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa Jesus habitar aí dentro. Deixa Jesus entrar aí. Se derrama como Ana. Seja alinhado como Ana. Sabe, não importa o que estão pedindo, o que estão falando, não importa o que estão dizendo a seu respeito, o que vai dizer o quê? É o que Deus diz a seu respeito. O que vai fazer a diferença é o que o céu diz a seu respeito. E a pergunta para nós hoje é o quê? Nós temos sido Mical ou nós temos sido Ana? Nós temos sido aquele que parou de gerar, ou nós temos sido aquela que mesmo na dor, mesmo na dificuldade, não para de adorar? Quem que nós temos sido diante do Senhor? Não saia dessa conferência da mesma forma. Não saia dessa igreja hoje recebendo tudo aquilo que você recebeu durante esses dias. Não saia daqui. Saia como Ana, que a palavra de Deus fala assim, que o Senhor se lembrou dela. O que você tem pedido para Deus? O que você tem clamado ao Senhor? Há anos atrás, deixa eu te dizer, é tempo de colheita, é tempo de receber. O Senhor vai estar derramando sobre a sua vida. O Senhor se lembrou de ti nessa conferência. O Senhor se lembrou de ti. O Senhor se lembrou. Mas é interessante que quando a gente recebe muitas vezes a bênção da parte de Deus, às vezes a gente esquece. Mas a Ana não se esqueceu, porque mesmo tendo um filho, ela sabia que a prioridade da vida dela era o Senhor. E Ana agora, o que ela faz? Ela leva o filho para viver no templo. Ana agora, no versículo 24 e 25, eu estou encerrando, 24 e 25, ele vai dizer: depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor a ensinar, com um novilho gordo de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Era para levar só o menino. Mas aquele que está alinhado com o Senhor, ele dá o que o Senhor pede e ainda muito mais. Quem está alinhado com o Senhor, ele se entrega. Que ele está alinhado com o Senhor, ele fala: tudo que é meu é seu, até os meus filhos, até o recém-nascido é seu, até aquele que eu acabei de desmamá-lo, porque Ana entendeu o seguinte: olha, Deus me deu, e o quanto que eu clamei ao Senhor, e só Ele poderia me dar, Ele me deu, então agora eu quero devolver. Agora esse filho vai viver aonde? Na presença de Deus. Agora ela leva ele para viver o quê? Na arca, na presença. E para terminar, eu gostaria que você ficasse de pé.